Olá! Hoje eu vim explicar para vocês um pouquinho sobre o que é, uma grandeza em que é diretamente ou inversamente proporcional à outra. Ou seja, quando que a gente tem grandezas diretamente proporcional ou grandezas inversamente proporcional. Essa primeira introdução eu vou tentar falar de uma forma mais fácil para vocês. Então aqui na atividade de vocês tem um exemplo dizendo assim, que um corpo, em movimento, ele faz um percurso de 20 quilômetros em 1 hora, certo? Considerando que a velocidade seja constante, ou seja, ele vai andar em uma mesma velocidade, então olha só o que acontece. Se em 1 hora ele anda 20 quilômetros, em 2 horas ele vai andar 40 quilômetros. Por quê? A minha quantidade de horas duplicou, então a minha distância também. Porque se em 1 hora ele anda 20, em 2 horas ele vai andar 2 vezes 20. E aqui, se em 1 hora ele anda 20, então em 3 horas ele vai andar 60 quilômetros. Então, olha só o que acontece aqui. O que aconteceu com o meu tempo? O meu tempo aumentou. Então, de 1 foi para 2, de 2 foi para 3. O tempo aumentou. O que aconteceu com a distância? Se o meu tempo aumentou, a distância também aumentou. Então, quando isso aqui acontece, quando as duas grandezas aumentam, a gente diz que elas são diretamente proporcionais. Então, elas são diretamente proporcionais. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se em 2 horas ele anda 40 quilômetros, então em 1 hora ele andaria 20. Então, se o tempo diminui, a distância também diminui. Então, se os dois diminuir ou se os dois aumentar, são diretamente proporcionais. Agora, olha essa outra questão aqui, que está falando que o corpo está em movimento, mas agora a gente vai analisar a velocidade e o tempo. Então, se esse veículo está, vamos colocar aqui que seja um ciclista, 30 quilômetros por hora, 30 quilômetros por hora, ele gasta 1 hora para fazer o trajeto. Então, se ele andar a 15 quilômetros por hora, ele vai gastar quanto tempo? Então, aqui, ó, a velocidade foi para metade. Então, o tempo vai aumentar, ou seja, porque se ele está mais devagar, mais lento, ele vai levar mais tempo. Então, se ele faz 30 km por hora, gasta 1 hora, andando a 15 km por hora, vai gastar 2 horas. E se ele andar a 10 km por hora, vai gastar 3 horas. Olha só o que aconteceu aqui. A velocidade, ela diminuiu, mas o tempo aumentou. Então, quando isso acontece, quando um diminui e o outro aumenta, ou então um aumenta e o outro diminui, ou seja, eles são inversos, certo? Então, quando isso acontece, elas são inversamente proporcionais. Olha só, vamos ver mais 2 situações aqui, diretamente proporcionais. Se a gente for no supermercado e comprar um pacote de bolacha por R$1,50, então esse pacote, se eu comprar 2 pacotes, então vai dar R$3. Se eu comprar 3 pacotes, vai dar R$4,50. Ou seja, se eu aumentar o número de pacotes, também vai aumentar o valor. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu der um exemplo aqui para vocês, na construção de uma casa, se 4 pessoas levam aí 30 dias
para fazer uma reforma, então se eu colocar somente 2 pessoas, vão levar 60 dias. Então vamos de novo. 4 pessoas trabalhando vão gastar 30 dias. Mas se forem somente 2 pessoas trabalhando, vão gastar 60 dias. Por quê? Se eu diminuir a quantidade de trabalhador, vai gastar mais tempo. Então são inversamente proporcionais.